Olá, seres astrais. Eu tô na minha cidade hoje, tô em Birigui, pra quem não conhece, é uma grande metrópole no interior de São Paulo. Não é não, gente, mas a cidade querida. E eu tô com a Luísa, que eu conheci, na verdade, virtualmente, né, uns anos atrás, porque fiz um evento onde ela dava aula de yoga. E aí, nada mais justo que também convidar pessoas aqui da cidade, interior, brasileiras que atuam, fazem trabalho aqui no Brasil, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho, como que é ter esse trabalho numa cidade pequena, né? Uma cidade um pouco conservadora. E você não é daqui, você estava falando, né? Eu sou. Você é de Birigui? Eu sou, nasci aqui. Aí depois você foi pra fora. Aí eu fui pra fora, voltei, fazem 2 anos, né? Morei em Temperaçatuba também, que é aqui do lado. Morei na Bahia, morei no Espírito Santo. Mas estou por aqui, por enquanto. Mas você pretende agora viajar de novo? Pretendo. Tá nos planos, né? Voltar pra estrada. Mas, por enquanto... Mas você tem essa cultura nômade. Eu sempre gostei bastante, sim, era um sonho, assim, um desejo, né? Meu pai também, ele era nômade, ele sempre viveu nômade, e aí sempre foi algo que eu quis muito, então assim que eu tive a oportunidade, já fui, mas acabei retornando e ficando mais tempo do que eu planejado, mas por enquanto o plano é ser nômade. Mas sua família tá aqui em Birigui? Tá aqui. Tem barulho externo, porque estamos, né, um ambiente aberto. Tá calor, gente, então de vez em quando vamos aqui pedir refrescos e os Alex, tá? Tropical, vai ser tropical. Você chegou, né, não era o planejado, você ficou 2 anos, mas você veio com esse intuito de dar aula de yoga, de trabalhar com algumas ferramentas, algumas terapias aqui, como que foi isso? Então, na verdade, não, assim, eu vim de passagem, né? Na minha cabeça era de passagem. E aí, chegando aqui, acabou rolando. Eu não tava nem com o intuito de ter as turmas presenciais, né? Aí acabou rolando muito lindamente, assim, de algumas professoras estarem parando, bem na época que eu cheguei, e aí me chamarem pra pegar as turmas já. Então as coisas foram fluindo bem legal e acabei ficando, assim, por questões familiares também, né? Acabei ficando. Mas o meu intuito era vir e focar no digital, para poder manter a vida nômade, né? Mas aí a cidade acabou me prendendo aqui esse tempo. Então, quando eu vim pra cá, que nós nos conhecemos assim, né, virtualmente, eu lembro de ter comentado que eu morei aqui até 2019, que eu nunca tinha ouvido falar de aula de yoga em Birigui. E aí, ainda tinha uma amiga que falou que ela fazia na academia. Eu falei, pelo menos você ainda encontrou uma academia, porque eu nunca ouvi falar de yoga em Birigui. E aí quando você chegou, esse cenário já tinha mudado, já tinha mais yoga, tem uma procura das pessoas aqui, como que é isso? Então, eu já tinha ouvido falar quando eu era bem mais nova de aulas com o Luciano. Ele é um professor bem antigo da cidade também, assim, acho que foi o primeiro que eu ouvi falar, numa época que o yoga não era muito conhecido, né? Mas eu nunca cheguei a fazer aula com ele, assim, mas ele é uma pessoa maravilhosa também, já trocou bastante ideia. E aí, quando eu cheguei, já ainda estava bem pouco. Hoje em dia, o SESC fomenta bastante o yoga, né? Então, hoje em dia, começou recentemente até o SESC ter o yoga regularmente, assim, de domingo. Verdade. Mas quando eu cheguei, ainda era muito pouco. Muitos alunos falaram... Eu tenho uma amiga minha que fazia yoga. Imagina. Eu vi algumas pessoas da cidade postando mesmo do Sesc, e falei, o Sesc assim, sempre salvando, né? Sim, trazendo uma estrutura, né? Mas era bem pouco mesmo, assim. Agora as academias, a maioria tá tendo também. O que você sente assim, em relação ao yoga e outras terapias que você trabalha? Em relação as pessoas aqui abraçam, como tem a diferença, acredito que sim, né? Mas é você que fala, porque você tem autoridade de como as pessoas abraçam isso, por exemplo, onde você passou, né? Espírito Santo, na Bahia, qual que é a diferença aqui pro interior, o que você sente? Aqui eu senti bem mais resistência, né? Aqui a galera é mais fechada, assim, mais tradicional, né? Pra dizer o mínimo. Sim. E aqui eu senti mais resistência mesmo. Muita gente achava legal, vinha perguntar, vinha querer saber, mas muito preconceito também, que é uma coisa que lá no Espírito Santo e na Bahia eu não sentia, né? Lá já tem uma cultura maior, até mesmo da saúde, do bem-estar, né? Desse novo mercado, assim, mais holístico, que tá expandindo bastante. E aqui já não. Então, muita gente, né, vem com aquele preconceito de, mas é muito parado, não é pra mim. Ou o oposto, né, mas eu não consigo fazer esse malabarismo, né. E não tem nenhuma noção do que é realmente uma prática de yoga.
Então eu senti bastante resistência, mas todo mundo que me procurava acabava não tendo muito nenhum outro contato com o yoga, né? Nossa, eu vou falar a mesma coisa que você, eu nunca vi yoga aqui, nunca conheci o yoga por aqui, né? Acaba sendo uma coisa que fica bem restrita. E como a gente não tem referência, algo muito distante, era sempre uma prática, né, na minha visão, na visão das pessoas que eu já falei sobre isso daqui, né? Era uma coisa muito distante, porque era uma prática de socialite, era uma prática da muito elitizada. Exatamente, era realmente, não tinha na cidade. Depois eu vi que o SESC também teve essa movimentação. Depois que eu conheci o seu trabalho, né? Acho que até lá mesmo no espaço onde que você trabalha, se conheceu, eu vi falar sobre acho que mais 2 ou 3 na região. Eu falei, nossa, em pouco tempo, né? Porque eu fui embora em 2020. Isso foi em 2023, se eu não me engano. Então, em 3 anos, eu falei, aumentou bastante em 3 anos. Sim. Acho que a pandemia deu uma ajudada também nas pessoas, deu essa arriscada, né? Na pandemia me expandiu muito, assim, né? Esse lugar de procurar um bem-estar que ninguém voltou são da pandemia, eu acho. Sim. E o online permitiu muito isso, né? Com certeza. Eu, na pandemia, eu fiz muito yoga online, assim, acho que veio daí também Obrigada. Ai, que bonito. Obrigada. Obrigada. Quer provar? Maravilhoso. Não sei se você é o que mesmo, limonada? De algum país, né? Nossa, maravilhoso. Interessante, né? Gente, diminuiu até o calor. Sim. A pandemia ajudou muito a questão do online. Então, na pandemia, você já começou a dar aula online de yoga? Não, na pandemia eu comecei a praticar mais o yoga, assim, né? Eu já era apaixonada por yoga, mas aí foi quando eu trouxe realmente pro meu dia a dia. Acho que foi um que me salvou, né? Eu peguei Covid, então eu fiquei isolada num apartamento, em um quarto do apartamento, né? E aí foi o que me salvou, assim, me salvou um pouquinho da sanidade que restou, né? E aí o yoga se tornou a rotina mesmo, pra logo que acabar a pandemia eu já embarcar mais praticante durante a pandemia. E aprendi a meditar na pandemia. Pra regular sono. A pandemia mudou muita coisa mesmo. Sim. E eu acho que a meditação, a magia dela vem desse lugar do persistir, né? Porque eu também sempre falei, e todo mundo acho que fala, é impossível meditar, não consigo meditar, não é pra mim. Só que, assim, eu lembro de passar semanas tentando e ficar, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E conversando, e a cabeça não para, né? E tá garilhando dentro da minha cabeça. Até que chegou um momento que eu acho que eu persisti tanto que eu realmente consegui entrar. Não sei se nesse estado, assim, não me lembro de nenhum despertador vir me testar tanto. Mas, assim, eu falo, nossa, acho que foi a primeira vez que eu consegui encontrar um pouco esse espaço do vazio, assim, esse espaço de não reação com tudo, né, que tá acontecendo. Mas com muita persistência, persistência. Já pensou, em algum momento, você já parou pra pensar, porque ele já passou na minha cabeça, tá? Uma vez eu tentei meditar, aquela coisa, você tem que meditar, você é muito ansiosa, eu já tentei várias vezes. E aí, numa dessas tentativas no passado, eu tentei lá em casa, assim, aí o negócio me ia ficava, quem eu tô tentando ser? Eu não sou essa pessoa zen. Quem eu tô tentando enganar? O que eu tô fazendo aqui? Quem eu tô tentando ser? Isso não é pra mim, não. Sim. E o yoga, ele me pegou muito nesse lugar, assim, eu senti que ele tava facilitando um pouquinho esse processo, porque ele é uma meditação em movimento, né? Não sempre, mas em grande parte do tempo ele é uma meditação em movimento, assim, porque você tá ali se desafiando, então você acaba não conseguindo focar em muita outra coisa que não seja sua própria respiração. E aí o yoga, ele me conquistou muito nesse lugar, assim, que a meditação é maravilhosa, mas ela é que nem academia. Assim, eu sinto pelo menos, né? Eu paro um tempo, depois pra mim voltar, parece que eu perdi todo aquele progresso mental que eu já tava. Exatamente. Você tem que persistir de novo, né? Exatamente. Eu antes da prática do yoga, eu não sou uma praticante, não sou uma yoga, não sou referência, mas uma coisa que me falaram, porque eu sempre falei, eu sou intolerante à dor. Me dá dor, eu vou tomar remédio na hora. Eu não vou ter cólica, não vou ter dor de cabeça, eu não quero. Eu não gosto de dor. E aí me falaram no yoga sobre esse treinamento, né, de suportar uma postura, aguentar mais um pouco, mais uma respiração. Nossa, é assim, no começo aquele ódio extremo, sabe? Porque
E a professora de yoga, né? Eu sei que vocês têm essa tática de ficar enrolando enquanto a gente tá lá parado, sofrendo, suando, pensando, meu Deus, me tira daqui. Vocês ficam enrolando a gente com uma conversinha ali no fundo. E eu pensava, ela tá enganando quem? Nessa conversa aí. E então, uma das coisas que me falaram sobre o yoga, me ensinaram, foi sobre isso, né? Suportar um pouco mais, dar uma respirada a mais, ficar um pouco mais na postura. E como eu não sou uma boa praticante né, eu já aprendi que é um pouco também complicado falar, porque o yoga não é só em cima de um tapete, né? Eu gosto muito da filosofia do yoga, né? As coisas por trás do yoga. Tem uma regra do yoga que eu sou apaixonada. Tento, né, colocar no dia, que é a não violência. Gente, essa pra mim é uma regra, uma das mais fantásticas, não só limitando a yoga, mas de várias filosofias e práticas, né? Porque a não violência engloba tanta coisa. E eu não falo porque tem a reatividade e tem a atitude gratuita, né? Mas você conseguir controlar só a atitude gratuita, sem a violência, aquela agressividade de graça, né? Nossa, pra mim é uma filosofia fantástica. Assim, aonde eu estou sendo violenta com o outro? Aonde eu estou sendo violenta nas minhas atitudes? O que essa atitude vai gerar de violência para um grupo, para os outros, né? E no geral. Então, pra mim é mais fantástica das regras. E é o yoga fora do tapete. Essa me pegou muito também, eu acho que principalmente porque eu sou uma pessoa muito rígida comigo mesma. Então, eu me lembro de um professor que ele trouxe um olhar do ahimsa, da não violência, com a gente mesmo. Se a gente tá exercendo isso dentro. E aí minha cabeça explodiu naquele dia, porque eu falei, gente, como eu sou violenta comigo o tempo inteiro. Como eu sou, a gente fala, né, com a gente mesma coisas e se trata de maneiras que às vezes nem com os outros, nem no maior pico de reação a gente faria ou falaria, assim. Então, o yoga é muito lindo mesmo. Sim, na filosofia, né? Eu acho lindo toda a prática, mas também a filosofia por trás é fantástica. Sim. Mudança de cenário devido ao ambiente externo e a si mesmo. A gente faz o que pode com o que tem. Você disse que o foco é mais no lado digital, mas é devido à liberdade geográfica, que já era o seu propósito lá atrás. Sim, eu acho que a liberdade geográfica hoje assim, é minha maior prioridade, né? E aí eu comecei a transicionar as aulas de yoga pro online. Comecei com algumas turmas e agora eu tô com uma plataforma. A plataforma chama Corporáculo. Isso. E aí tem aula de yoga, de dança, de pompoarismo, de rebolado. Então, é meio que um combão. É alguns rituais, né? A gente faz ali, quando tem datas específicas, a gente se reúne pra fazer ritual também. Você faz círculo de mulheres? Aham. Ai, que massa. E aí é uma plataforma que você tem aula online, tem os vídeos gravados. Isso. A plataforma, ela é bem parecida com uma Netflix mesmo, assim, sabe? Aquelas plataformas bem intuitivas, assim, de usar, pra você conseguir acessar facinho de qualquer lugar, né? Escolher ali os módulos que você quer fazer. E as aulas ao vivo. Então, tem aula semanal ao vivo, mas ficam todas gravadas. E tem alguns conteúdos mais curtinhos, tipo 15 minutos, 20 minutinhos, que eu vou postando só na plataforma ali, pra ter essa sementinha diária, sabe? De prática ali. Nem sempre a gente consegue fazer 1 hora de prática, né? Mas 20 minutinhos já ajuda. Boa. E aí você vai alimentando e vai marcando. Mas você faz ao vivo também? Faço. Mas faz os dois. Uhum. Tudo lá dentro. O ao vivo a gente acaba combinando a comunidade pelo WhatsApp, né? Eu vou mandando os links, tudo, mas as gravações ficam todas dentro da plataforma. Ai, massa. E lá você falou que tem yoga, tem dança. Isso. Tem mais? Tem pompoarismo, rebolado. A gente faz aulas também de soltura pélvica, né? Eu chamo de lubrifica, porque a gente trabalha muito esse elemento água na prática, assim, mas a água fluindo por todos os lados do corpo, né? Então a gente faz umas solturas musculares, alongamentos e tudo mais, e depois vai para essa região do ventre. E como que é a curiosidade, né? E também para você explicar esse pompoarismo online. Eu acho uma delícia, assim, eu acho até melhor do que fazer o presencial. Eu já fiz alguns presenciais, né? Com rebolado, com pompoarismo, mas muita mulher ainda tem muita trava. Então, assim, é muito jogo de cintura, pra ficar brincando, pra, né, ficar
colocando ali, tirando o peso daquele momento, né? Porque eu percebo, assim, até energeticamente, tem alguns movimentos que o clima dá uma, sabe, uma travada, assim, né? Porque é um lugar onde a gente tem muita trava. E aí eu acho muito legal a possibilidade do online, porque tá cada uma no seu íntimo, no seu cantinho, sabe? Quem não quer ligar a câmera, não liga a câmera. Então, muitas boa. ficam com a câmera desligada, assim, pra poder mergulhar, né? Ali na própria prática, no próprio instinto ali de conhecendo o corpo. E aí, eu acho gostoso. Eu particularmente gosto muito, assim, de fazer o online. Claro que a presença ali, a troca física, né, presencial, o olho no olho, ele é muito diferente. Mas eu sou muito fã do online para essas práticas, porque eu acho que as mulheres conseguem se soltar mais. Assim, eu percebo até no pós, né, os relatos e tudo mais, o quanto você ter essa possibilidade de fazer sozinha abre ali o espaço para você, às vezes, sentir coisas que, para além do que eu tô sugestionando na aula, assim, deixar o corpo livre mesmo para se expressar. Sim. E você percebe, é uma procura, assim, do público mais jovem, do mais uma meia-idade? Como que tá a procura, a faixa dessas mulheres por isso? Olha, eu tô com um público um pouco mais meia-idade, assim, não tem um público tão jovem, Olha. porque eu acho por conta da minha narrativa também, né, da minha forma de apresentar o produto também. Porque hoje a gente vê muita aula de rebolado, de pompoarismo num lugar mais performático, ou pra agradar na relação, né? Entendi. Então, como não é a minha proposta, tanto na divulgação quanto nas aulas todas, né, a gente vai falar muito de um lugar do pompoarismo do rebolado como saúde, ou até mesmo como cura de traumas, né? Às vezes a gente entra em lugares bem densos até com esse trabalho ali, de tanta coisa que a gente carrega socialmente, assim, como mulher no nosso corpo, né? Então acaba que eu atraio o público de mulheres mais velhas mesmo, assim, não tão jovens, né? Jovens, mas assim, não tão jovens quanto outros tipos de narrativa pro rebolado. Não é um público da nossa idade, mas hoje o seu público. Não, geralmente minhas alunas são mais velhas que eu. Entendi. E, né, você falou da questão da saúde, dessa busca por saúde, isso envolve a saúde do ciclo da mulher também, né? Envolve menstrual? Envolve bastante, assim, a saúde do ciclo, a percepção da expressividade do corpo. A saúde do ciclo foi, pra mim, o gatilho principal de começar a trabalhar o rebolado, né? Não que eu era muito travada, porque eu sempre gostei de ir pra rolê, sempre gostei de rebolar no rolê tranquilamente, assim, nunca foi uma trava pra mim. Mas eu nunca tinha feito com essa consciência, né, de compreender isso como um espaço de cura. Então, começou através de outros movimentos com outras mulheres, assim, e aí o meu ciclo, eu sempre tive muitas questões com ele. Já tive feridas, cistos no ovário, feridas no útero, tinha muita cólica, assim, de passar mal, de ter dores descomunais por muitos dias, né, que não é nem saudável. E aí foi através do rebolado, claro, eu uno outras práticas hoje, tipo uma vaporização, eu faço todo mês, né, algumas você faz com as ervas. suas alunas? Ou você... Não, sozinha você, mesmo. Você é a paciente. Então, assim, eu uno com outras coisas, que eu até recomendo, sugestiono, mas não é muito meu lugar de estudo, né, eu faço mais pra mim mesma. Mas o rebolado, ele foi, assim, crucial pra hoje eu não sofrer de cólicas, por exemplo. O meu ciclo tá regulado, né, mensalmente. Legal. Você tem a comunidade, você falou, então tem essas aulas, você vai postando, tem os vídeos, tem os encontros presenciais. Você faz presencial também? Porque tem o ao vivo, né, as lives, e tem presencial também. Presencial não tem turmas regulares. A gente marca de vez em quando alguns encontros presenciais, assim, em espaços também itinerantes, assim, quando rola, sabe, algum convite, geralmente, mas é aula regular só online mesmo. Aí tem a comunidade, tem um grupo. Isso. E aí estão tudo espalhado. Sim. Nossa. A maioria, inclusive, é de fora, assim, tem poucas alunas que são daqui. Como a gente começou a falar lá no início, né, aqui eu sinto que tem uma resistência maior. Eu já fiz bastante eventos aqui na cidade, assim, e teve um resultado muito legal, mas eu sinto uma resistência ainda aqui de colocar essa saúde holística como uma prioridade, né? Então,
eu acho bem massa o online porque são pessoas do país todo. Democrático, né? Democrático, as pessoas vão se encontrando. Eu penso Uhum. muito em relação ao online isso mesmo, né? Que nosso braço é bem limitado a tá Sim. pegando aqui, na mãozinha aqui. Sim, E aí quando você sim. vai pra online, as pessoas te acham, né? Te Uhum. procuram, você consegue ajudar. E Sim. mesmo que você não consiga ajudar, né? Quando a gente trabalha em terapia também que envolve outras mulheres, a gente sempre sabe quem vai ajudar. Tipo, eu não, Uhum. nessa área eu não posso, mas Uhum. calma aí que eu vou te indicar outra. E mesmo que eu tenha a minha comunidade, você tenha a sua, acaba que quanto mais você vai trabalhando com outras mulheres, a comunidade vai se mesclando, né? Eu vejo isso com as terapeutas que eu trabalho em parceria também, que se a gente for fazer, se eu for fazer a confraternização da minha comunidade e ela das dela, vai ser quase as mesmas pessoas, né? Uhum. Porque a gente vai trocando parceria e Sim. como o intuito é ajudar, a gente vai sempre indicando pessoas para ajudar mesmo. Uhum. Boa. E aí lá dentro tem o yoga também. Só que o yoga aqui você faz presencial. Tô com algumas turmas presenciais aqui e com as turmas online também dentro da plataforma, assim. O yoga, ele acaba atraindo muita gente, porque eu achava que o yoga, eu senti uma resistência, assim, das pessoas com yoga, mas depois que comecei o rebolado, eu percebi mais resistência ainda. Então tem muita gente que veio pelo yoga e acabou gostando, né, do rebolado, mais da dança, né? Mas o yoga também faz parte da plataforma, assim, as aulas do yoga, porque eu sinto que o yoga, ele dá essa estruturada, né, essa firmada numa prática mais de fortalecimento mesmo, né, de presença com o corpo para depois na dança, que é algo mais intuitivo, ou no rebolado, que é algo mais fluido, a gente ter onde sustentar, Claro. sabe? Eu já percebi isso em outras terapias também. A gente começa com um assunto sutil, bem calminho, vamos aqui. E aí, conforme né, as alunas vão perguntando também, vão acompanhando o trabalho, falam, mas e aquilo ali, aquele evento que você fez? Por que você estava daquele jeito? Falei, então, porque eu também trabalho com isso aí, que vai gerando uma curiosidade. Sim. E também porque conhecem você primeiro, né? Tem uma referência para fazer outras coisas. Sim. Então, vão com curiosidade, mas vão com um ambiente seguro, com uma pessoa em segurança, né? Mas é sempre uma coisa sutilzinha. Pra mim, as pessoas vêm muito através da astrologia, né? A astrologia todo mundo fala, não tem tanto tabu sobre isso. Só que a hora que começa a acompanhar meu trabalho, eu falo, mas menina, por que você tava vestida daquele jeito no fim de semana? Ou então, né? Tem outras vertentes aí. Eu tenho algumas personalidades ainda, mas é sempre no sutilzinho que as pessoas vêm pisando. E o nome, você falou, corporáculo? Por que oráculo? Então, o corporáculo, ele nasceu muito da junção, porque eu já trabalhava com a cartomancia há alguns anos, né? Cartomante? Menina, mas você trabalha com tarô e cartomancia? Baralho cigano também? Sim. Mas, gente, desliga o vídeo que eu vou abrir. Pega a bolsa. Vamos perder o foco, tá? Porque trabalhava com oráculo. Isso. E aí, os oráculos, assim, já era um trabalho, né, que estava muito mais presente. Inclusive, quando eu morei fora, né, era meu carro-chefe, digamos assim. Era onde rodava mais a minha movimentação profissional. Mas, assim, são alguns desafios, assim, com os oráculos, né? Hoje, eu percebo principalmente hoje em dia, assim, que eu achei que agora que tá mais disseminado, né? Tá mais comum, tá mais conhecido, né? O tarô, o baralho cigano, estão muito mais populares. Acabou também gerando uma grande banalização desse lugar do oráculo, né? E aí eu comecei a perceber uma insatisfação muito grande que eu vivi, na verdade, no meu processo, porque eu comecei a tirar as cartas, eu era bem nova. E aí eu não tinha muita ética também pra tirar as cartas. A hora que eu conheci a ferramenta, assim, eu fiquei... Você até pediu perdão, né? Falou, desculpa pelos os anos que eu tava fazendo do outro jeito. Eu fiquei deslumbrada, assim. Era tipo, posso ir ali na esquina? Tá bom, minha energia pra ir ali na esquina, sabe? Uma coisa, assim, bem viciante, assim, né? E aí eu vivi, né, esse processo com os oráculos até conseguir transformar mesmo e aprofundar a prática com eles, né, aprofundar o meu estudo com eles. E depois eu comecei a perceber isso muito em muitas consulentes que vinham até mim, assim, senti uma certa dependência, mesmo a partir da minha postura, que eu não sou o tipo de pessoa que vai atender carta com você pra você já marcar comigo mês que vem de novo. É tipo, olha,
sabe? Já faz a leitura pra você fazer uma vez por ano, ou, sabe, em momentos muito específicos, Pra você né? resolver o problema, né? Exato, Estamos aqui porque pra eu não sou resolver o médica de problema. ninguém, não sou, sabe, pra eu estar ali pra resolver o problema, não pra estar ali como uma muleta, né? Isso começou a me trazer muito, muito incômodo. E muito cansaço energético também. Completamente. Porque eu tive que falar muitos nãos, né? Tem muita coisa que chega, né, você sabe bem, assim, tipo de pergunta, ou tipo de lugar, né, que as pessoas querem direcionar os oráculos, que é muito cansativo. E aí isso começou a me trazer muito desconforto no mesmo momento que eu tava me aprofundando no yoga. E eu tava no Espírito Santo e conheci o trabalho de uma mana maravilhosa lá do Espírito Santo, a Luíve, com a dança. E foi um lugar, assim, pra mim, de dança, que eu nunca tinha experimentado antes, porque eu já dançava desde criança, né? Desde 3, 4 anos, assim, sempre dancei, sempre amei a dança, mas nunca tinha visto a dança como uma possibilidade profissional, sempre foi algo, né, hobbyzinhos ali. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu experimentei uma dança que não era uma dança coreografada, sabe? Não era uma dança, né, rígida, porque eu vim do balé também, muitos anos do balé, então, assim, não era aquela dança rígida também, que enrijecia o meu corpo pra chegar num ideal. E aí foi uma experiência muito profunda pra mim, assim, eu chorei muito, me conectei muito. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a buscar esse estudo do corpo, né, que o yoga também já conversa muito com isso, mas do corpo como essa ferramenta oracular mesmo, o corpo como o portador de todas as respostas, sabe? O corpo como um lugar também muito instintivo que vai mostrando, né, se por ali tá legal, se não tá, se a gente aceita um convite ou não, sabe? Coisas assim, coisas que antes, que são pequenas, são banais, mas que eu sinto que a gente vai perdendo a sensibilidade de se conectar com esse lugar instintivo, intuitivo, né, do corpo. Então, o corpo oráculo, ele veio desse lugar, assim, de unir essa sabedoria oracular. Então, na maioria das nossas aulas de dança, a gente sempre traz esse espaço, não só na dança, mas no yoga também, mas esse espaço de se ouvir. Ouvir o que esse corpo tá mostrando hoje, né? Ou parar pra sentir o que ele tá sentindo naquele dia, para que ele se torne essa bússola, e não só, né, ferramentas externas, assim. Então foi daí que veio o corpo oráculo. Oráculo, mas ele é baseado em algum... É o oráculo pela ideia do corpo ser a resposta, e não porque ele é baseado num baralho específico, em arcanos, não. Não, mas a gente faz, às vezes, alguns ciclos com baralho também. A gente já dançou alguns, assim, de tirar, oracular, e aí vamos dançar dentro do que o oráculo traz, né? Dentro do que o oráculo conversa. Tô ficando curiosa. Você tem algum encontro marcado no próximo dia? Eu tô querendo ir dançar já. Bom, seria uma dança mais contemporânea? Ele conversa bastante. Inclusive, eu tô terminando uma formação de dança contemporânea. Ele conversa bastante com a dança contemporânea, mas ele tem, assim, as danças que a gente faz, eu acho que é uma grande farofinha, assim, de tudo. Que eu vou juntando pelo caminho, sabe? Então, tem um pouco de dança do ventre também, né? Que é algo que a gente trabalha tanto com a dança do ventre quanto com o rebolado, as aulas de twerk, por exemplo. Eu vou sugestionando algumas possibilidades novas, assim, porque eu gosto muito da dança intuitiva, a maior parte da prática, ela é intuitiva, mas no início da prática eu gosto de conduzir alguns movimentos pra gente explorar, tipo, olha, desse jeito talvez você nunca tenha feito, assim, então só testa, só experimenta que talvez abra uma chavinha, abra uma nova percepção, né, da mesma forma que o yoga, às vezes, como são posturas que trabalham a somatização, às vezes uma torção, não sei se você teve essa experiência, mas no yoga teve várias, assim, às vezes eu fazia uma torção e comecei a chorar. Não, tem algumas coisas que a gente faz que mexe num lugar diferente. Então também tem esse intuito, assim, é uma dança livre, é uma dança intuitiva, mas no início da prática eu sempre passo primeiro vou me soltar, vamos testar aqui, testar ali, aí depois deixa o corpo conduzir. Curiosidade, tem nada a ver com o vídeo, mas assim, quem já aluna minha sabe que o meu TDAH é forte. Eu sigo um roteiro para tentar viajar muito. Você tem ancestralidade ou entidade cigana? Tenho. Você é a segunda pessoa em 2 semanas que eu conheço com energia cigana muito forte. A hora que você falou que mexia com um monte de baralho, eu falei, então é isso mesmo. Sim. Você trabalha com essa linha? Eu trabalho com a linha cigana, ou inclusive muitos dos meus baralhos eles eram do meu pai.
Essa também é a principal razão de acabar indo pelo caminho dos oráculos, assim, do tarô. Foi essa força cigana que veio abrindo caminhos mesmo, assim, para novas possibilidades. Mas você tem energia cigana bem forte. Já te falaram isso? Já. Você tá diminuindo com as aulas presenciais, tá focando mais online, já tá com a sua comunidade, já tá com sua... Você faz tanto ao vivo, né? Faz as lives, como tem os vídeos gravados. Esse ano, então, o foco é totalmente online. Pra voltar pra essa liberdade geográfica. Pra voltar pro movimento. Tô aguardando, né, minha espiritualidade me libertar, me liberar pro movimento. Mas assim, eu tô com esse foco maior no online. Eu tenho alguns eventos, ainda nada certo, né, pra poder já estar divulgando, assim, mas tem alguns eventos até presenciais, que inclusive vão ajudar um pouquinho a dar essa movimentada, né. Os presenciais, assim, eu pretendo para quando estiver na estrada, tá fomentando mais em determinadas regiões, por onde estiver passando ali, mas coisas mais pontuais, assim. E o online, ele acabou ganhando meu coração. Ganha. Quando você quer viajar, então, ganha com uma beleza. Ganha muito. É um ano de movimentação, né? É um ano que de Marte pode te levar para muitos lugares. Sim. Aí, de fogo. Quem sabe da próxima vez que eu venho, já faz um trabalho presencial em parceria. Arrasou, nossa, super vamos. E online também, já que a gente vamos trabalhar no online, a gente faz parceria no online. A gente atua em tudo que é lado. Como diz crioula, que é só trabalho, né? Tem que fazer um trabalho aqui. Não socar a gente aqui à toa. De vez em quando a gente tem que voltar aqui. Tem que dar uma semeada, né? Tem que voltar aqui e fazer um trabalho. Sim. Bom, Lu, boa sorte pra você esse ano, boas energias, que Marte aí, você seja bem regida por Marte, que te movimente, que seus guias também te destravem. Tô tentando falar com os meus também, destrava. Esse ano vai, gente, vai ser destravado assim, que você possa continuar seu trabalho online aqui e propagando em outros lados, que é o que é preciso, né? Já que eu já tenho energia cigana, realmente tem que andar, tem que ir pra estrada. Tem que movimentar. Obrigada, Lário. Obrigada, gente. Assim, os vídeos totalmente emendado, mas na estrada, né? Na estrada e viaja desse jeito mesmo.